Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que muda quando a gente se torna mãe, né? Na verdade, muitas coisas mudam. Mas uma coisa que a gente ouve muitas mães falarem é que depois que os filhos nasceram, elas começaram a ter medos de coisas que elas não tinham antes de serem mães, né? Então surgem medos relacionados à violência, a acidentes, a doenças, coisas que antigamente não deixariam essas mães apreensivas. Então, se antes eu saía de casa e voltava de madrugada à noite, de ônibus ou de carona, enfim, hoje eu sinto medo de fazer isso se eu estiver com meu bebê. Se antes eu não me preocupava tanto com a violência e com os telejornais, hoje algumas coisas me chamam mais atenção porque eu sou mãe, eu tenho medo que aquilo aconteça com os meus filhos, né? Então, essa preocupação, esse tipo de medo é normal, faz parte até do nosso instinto de sobrevivência, né? À medida que eu tenho um ser que depende de mim, eu preciso me proteger, então não posso me expor a situações de risco, porque se alguma coisa me acontece, né, eu não vou estar mais presente para cuidar da minha cria. Então, tudo isso é importante. O medo ele é necessário para a nossa sobrevivência. Enquanto mãe, a gente precisa sim ter alguns receios, alguns cuidados, porque tem um bebê que depende da gente para existir. Mas se esse medo ele começa a ficar fora do normal, se ele começa a preencher um espaço muito maior do que ele efetivamente merece, né, ou deveria, então é preciso ter um pouco de atenção. Pode estar se tornando um transtorno psicológico que pode evoluir por uma compulsão, por uma fobia, né, e não é bacana. Então, existe na psicologia um termo chamado ansiedade puerperal, que é a ansiedade, um quadro de ansiedade que toma conta da mulher durante o puerpério, né, entre 30 e 45 dias após o parto. Se ele se estende por um período muito maior ou se ele tem uma proporção grande, ele deixa de ser um quadro normal e pode estar evoluindo para um transtorno mais grave, mais sério. Então, é preciso estar atento a esses sinais, a essas preocupações, a esses anseios que podem estar um pouco desproporcionais. Mas o que é normal, né? O que é o proporcional, o desproporcional? O que é um medo saudável? O que é um medo que está excedendo o limite? Eu trouxe alguns casos de algumas situações onde duas eu mesma vivenciei, né? Eu tenho 3 filhos. Então, eu já passei por situações não tão legais e inusitadas e já vivenciei algumas coisas que dá para dividir aqui com vocês. Então, 2 casos são casos pessoais e um caso de uma outra pessoa, né? Um deles foi relacionado ao medo da violência. Minha filha já tinha aproximadamente 3 meses e eu saí de carro com ela no banco de trás. O pai dela estava dirigindo. E eu já tinha ensaiado várias vezes a fuga do bebê conforto, né? Então, colocava ela no bebê conforto e eu mesma testava para ver quanto tempo eu conseguiria tirar ela do bebê conforto no caso de emergência, no caso de urgência, né? Então, eu já tinha feito isso algumas vezes e eu acho que eu estava até esperando o momento para usar essa fuga. Mas muito bem, saímos, fomos comprar, acho que um bolo de aniversário na época, né? Que a gente fazia mêsversário do bebê. E eu morava num bairro mais afastado de onde a gente estava e a gente estava num bairro que eu não costumava muito transitar. E aí, olhando para todos os lados, super preocupada, ver se ela está bem, né, se está colocadinha direitinho no bebê conforto, olhando para o lado, enfim, engarrafava, já ficava um pouco mais tensa. E nessa época estava tendo muito arrastão aqui no Rio de Janeiro, né, no trânsito. E aí, de repente, eu olhei para o lado, comecei a ficar nervosa, né? Começou a me dar falta de ar. E como o corpo manifesta muitas vezes um quadro de ansiedade, né? Começa a ter aquela falta de ar mesmo e uma certa agonia interna. E aí eu olhei para fora, comecei a ver várias pessoas saindo do carro, né? E assim, abandonando o carro mesmo e andando numa determinada direção. E eu fiquei desesperada. Tirei ela do bebê conforto, já estava saindo do carro, me preparando para sair. E aí, não sei porque, eu resolvi olhar um pouco melhor ao redor. E aí eu vi um rapaz vendendo caneta e gritando bem alto, assim, não deixa de comprar sua caneta, não pode fazer prova sem caneta. Na realidade, não estava tendo arrastão nenhum, era vestibular, né? Era uma universidade que tinha ali próximo.
e estava fechando o portão, então tem horário para entrar na prova, então quem perdesse a prova não fazia o vestibular, perdesse o horário não fazia o vestibular, então as pessoas estavam correndo para fazer prova, né? E não tinha arrastão nenhum acontecendo. Então... Depois com a minha segunda filha, eu viajei com ela pro interior do Nordeste, numa cidade bem pequena, e eu estava na casa da avó dela, e aí eu vi um inseto diferente, desconhecido, que eu nunca tinha visto, e nesse mesmo dia eu vi na televisão falando sobre a doença de Chagas, sobre o barbeiro, e eu coloquei na minha cabeça que aquele inseto era um barbeiro, fiquei com medo, besuntei ela toda de repelente, dormia quase enrolada no mosquiteiro, porque eu fiquei com medo dele ter barbeiro. Perguntei para as pessoas se tinha caso de doença de Chagas na cidade, não tinha, mas eu fiquei muito assustada, de verdade. E aí eu comecei a procurar na internet incessantemente fotos de... Eu guardei um inseto, botei ele num pote de vidro e depois eu olhava para ele, olhava para a internet para ver se aquele inseto podia ser um barbeiro. Até que uns 3 dias depois ela teve uma mordida, deve ter sido de mosquito, tá, gente? Ela passou muito tempo, minha filha não tem nenhum problema, não foi picada pelo barbeiro, mas ela foi mordida e eu fiquei desesperada. Eu levei ela ao médico, né, numa emergência, para dizer que ela tinha tomado uma mordida, que aquilo podia ser uma mordida de barbeiro. Eu não levei o inseto, acho que eu fiquei um pouco constrangida com isso, mas eu guardei ele por muito tempo para comparar ele com foto que eu via na internet. Isso passa do normal, né? Isso passa Hoje é bem engraçado, mas foi uma preocupação que me consumiu tanto tempo que não é normal. O que eu fiz? Né? Eu busquei ajuda, claro. Né? Primeiro, tentei sozinha me livrar dessa armadilha. Então, tentei me ocupar mais com coisas que não fossem preocupações, né? Porque nossos pais, minha mãe sempre dizia que a mente vazia é a oficina do diabo, né? Então, se a gente se preocupa com outras coisas, a gente diminui o espaço possível para se preencher com pensamentos negativos. Mas eles vinham, e eles vinham com bastante frequência. Esse exemplo do mosquito foi um só, já tive outros também surreais com ela, na minha segunda filha. E aí eu não dei conta sozinha, eu precisei de ajuda mesmo, né? E aí decidi fazer terapia. Passou do normal, passou de uma preocupação saudável, e enfim. E aí outro caso é o caso de uma amiga que teve um bebê e aí ela tinha aquela preocupação de esterilizar tudo, que é normal, né? O bebezinho indefeso, não tem anticorpos, a gente tem que passar álcool, ferver e tudo mais. Mas o dela superava a esterilização, né? Primeiro que ela me perguntou se eu tinha aparelho de esterilizar, eu achei que fosse aquele de micro-ondas, né? De colocar as mamadeiras e tudo mais. Não, ela estava falando de autoclave, aquele aparelho que esteriliza nos consultórios, na manicure, enfim. E aí depois vieram os casos do que ela me relatava do que ela estava fazendo. Então, tudo ela passava álcool, tudo. Então, o conta-gotas do remédio que encostar no narizinho dela, que na bula tá mandando lavar, ela fervia, passava álcool. A roupa da criança precisava ser lavada 3 vezes, passar água fervendo no final. E, enfim, era um cuidado muito excessivo, que alguns especialistas dizem até que é maléfico, né? Então ela tinha essa super proteção e uma tendência muito grande de catastrofizar tudo, né? Então isso também é um ponto importante. Você achar que um evento pequeno vai se tornar uma coisa enorme. Então se eu colocar uma seringa suja no narizinho da minha filha e ali tiver uma bactéria super resistente, ela vai desenvolver uma super bactéria que nenhum antibiótico é capaz de eliminar. Então são coisas, fantasias que começam a surgir na nossa cabeça que não são reais e não são verdadeiras e, além de tudo, são excessivas, são catastróficas. Então, esse é um sinal de que essa ansiedade está tomando um lugar que ela não deveria. Não ter receio de dizer para alguém que você está sentindo isso, que você acha que seus medos são desproporcionais,
que você está preocupada em excesso, aquilo está te incomodando, ou se está incomodando outro e outra pessoa sinalizou isso para você, não tenha vergonha, isso acontece, muitas mulheres vivenciam isso e existe como pedir ajuda. Tchau, tchau e até o nosso próximo bate-papo.